Oi! Durante esse ano de 2026, eu tô com o objetivo de ler 30 livros. E assim, tô tentando dividir aí durante o ano, né? Conciliar com toda a vida, mas eu já tô assim, acho que indo pro meu próximo do meu 10º livro. E a gente tá no mês 3, então acho que eu tô indo bem. E um dos livros que eu li esse ano e eu amei muito, muito, muito é esse aqui. E inclusive o livro que a gente vai falar de hoje, que é O Bosque das Coisas Perdidas. Essa história é uma mistura de elementos sobrenaturais. Ela se passa em uma cidadezinha que é cercada por uma floresta. E essa floresta não é qualquer floresta. Ela tem uma história antiga dos moradores ali próximo que diz que essa floresta ela guarda coisas. Então, uma coisa, você perde uma coisa aqui, ela aparece em outro lugar, ou essa coisa nunca aparece de volta, e além disso, ela guarda essas coisas. Não só essas coisas perdidas, mas também lembranças, enfim. Se vocês estiverem ouvindo um au, 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 é a minha gata porque ela está no cio. A protagonista da história é Nora, que ela não só é muito apaixonada e encantada pela floresta, por enquanto que as pessoas fogem da floresta, ela tá ali querendo ficar cada vez mais próxima. Nora é a bruxa, uma das bruxas responsáveis por guardar a floresta. Há uma história, né, entre a família dela, entre essa família de bruxas, em que a floresta surgiu a partir dessas bruxas, se formou junto com as bruxas. Então vai ter uma conexão bem legal e vai ser, o livro ele é narrado em primeira pessoa, mas cada capítulo é narrado por dois personagens, né? Então é Nora e Oliver. E é muito engraçado ver, por enquanto que o Oliver e os amigos de Oliver falam da floresta como se fosse um monstro. Nora vai ver ela como um refúgio e como resposta de muitas perguntas que ela nem sabia que tinha. A vida de Nora, porém, não vai ser tão simples assim. Ela é marcada por perdas e desavenças. Ela tem uma relação conflituosa com a mãe, que é bruxa também, sabe que é bruxa, mas não aceita ser. E paralelo a isso tem a avó, que sempre foi a pessoa que entendia essa paixão pela bruxaria, essa paixão pela a tradição dela, pela ancestralidade dela, que era a avó que entendia todo esse sentimento, mas infelizmente ela acabou falecendo e tanto o luto quanto esses conflitos vão trazer a personalidade da Nora e também, assim, dar uma mexida na história, né? Já que muitas lembranças dela, ela tá incompleta e ela fica meio... Em um determinado momento na história, começa a acontecer rumores na cidade, que diz que um menino desapareceu. E eles estão em temporada de inverno, a cidade tá parada, então, né, eles estão ali no... Eu não entendi direito se é uma cidade ou se eles estão presos num bosque, na verdade. Né, sendo honesta pra vocês, pelo que eu entendi, é uma cidade afastada próximo das florestas, não é uma cidade grande, então você precisa passar por uma estrada pra chegar na cidade grande. Cidade no qual tá interditada com a floresta, entendeu? Tá com a floresta não, com a neve. Pelo que eu entendi é isso. Enfim. E aí todo mundo tá preso ali. A mãe de Nora não tá. Ela foi comprar lá umas coisas, né? E deixou ela em casa e ela não consegue voltar porque tá interditado. Então Nora está sozinha em casa e tem esse boato que esse menino desapareceu há 2 semanas. No entanto, como tá muito frio, né? E assim, tem esse negócio da floresta, tudo, Nora tem certeza que esse menino foi de arrasta, porque é impossível ter desaparecido. Durante uma lua cheia, Nora entra na floresta, já que ela é a única que pode entrar na floresta por ser uma bruxa, e só pode entrar em lua cheia, que é quando a floresta está dormindo. Durante essa ida aí na floresta para encontrar as coisas perdidas, ela encontra um menino. Simplesmente ela encontra um menino e ela é guiada por
acho que era uma mariposa, enfim, um bichinho de esqueleto. E aí, a avó dela sempre falava pra ela que quando esse bichinho aparecesse, é porque a morte estava seguindo ela. E quando a avó dela tava pra morrer, esse bichinho apareceu. Então isso fez com que ela visse que era verdade. E quando ela foi guiada pro menino com esse bichinho de esqueleto, ela começa a ficar um pouco mais preocupada. E quando ela descobre que o menino tá vivo, aí o negócio fica cada vez pior. Quando ela vai levar no dia seguinte o menino de volta pro acampamento, porque ele era do acampamento de meninos, que também estavam presos ali. Quando ela leva ele de volta, ela descobre que, além do menino desaparecido, um menino foi morto. E vai deixar ela completamente doida, completamente confusa. Ela fica até meio, gente, por que eu tô me importando tanto? Mas ela fica muito assustada com esse fato. E, enfim, a partir desse acontecido, Nora começa a querer entender o que aconteceu, começa a investigar. Oliver, que é esse menino que foi encontrado, né, e que também vai dar o outro ponto de vista na nossa história. Oliver, ele vai querer entender o que aconteceu, porém ele não vai ter muito como saber. Por quê? Porque a memória dele foi apagada. Então, eles começam a investigar e começam a procurar essas partes das memórias de Nora que ela não tá lembrando, né? E observação, né? Que eu esqueci de falar. Ela é uma bruxa, mas ela é uma bruxa sem poder. E aí, vocês vão vendo aí que tem um motivo dela não lembrar ou algumas coisas na cabeça dela ficarem assim em aberto. Além de toda a trama envolvendo a floresta e a investigação, esse livro vai abordar questões pessoais, como perda, identidade, vai mostrar como as pessoas são capazes de esconder, omitir o passado dela, como as pessoas podem ser cruéis, enfim, trata de muito mais do que só uma investigação na floresta. Ao longo da história, Nora começa a se questionar um pouco sobre se o que ela sente tá correto, se o que ela pensa a vida inteira sobre a história dela tá correto. E paralelo a isso, Oliver tentando identificar o que aconteceu naquela noite, o que aconteceu para quando ele ficou desaparecido. Ele também vai desmembrando questões e dores que tem dentro dele e também vai dar todo um ar de sensibilidade, vai dar todo um ar de humano mesmo para a história, e ela vai tratar também sobre essas questões. Indo pro final já da história, você vai vendo as coisas começando a se encaixar. No começo você vai ver uns fatos meio soltos e você vai falar, tá, pra que ela tá se importando isso? Por que Nora tá se importando tanto com isso? E você vai sentir isso, já te adianto, porque eu senti, mas ao decorrer da história você vai entendendo o que cada coisa significava, o que cada acontecimento queria dizer e o porquê que aconteceu cada coisa. Você vai achar que todo mundo é o culpado e ao mesmo tempo você vai achar que ninguém tem culpa de nada. Você vai ficar chocado e assim, gente, o final é um plot total, assim, uma coisa bizarra. Eu fiquei muito chocada. Ele é um livro de romance um pouco, né? Ele tem um romance, então isso já torna uma narrativa mais leve, mais gostosa, mas também ele tem uma parte de suspense sensacional, de verdade, eu gostei muito. Também tem uma parte de fantasia, né, claro, eu acho que é um livro de fantasia, mas ele tem uma parte de suspense que torna a história muito legal, muito, muito mesmo, gostosa de ler, e até a metade, assim, próximo do final, você fica assim, de boa, de boa. Vai chegando pro final, eu vou deixar aqui um vídeo pra vocês verem a minha reação. Gente, eu tô rouca. Eu tô lendo esse livro aqui, tô na página 303. Eu tenho uma coisa a dizer, então eu precisei gravar pra dizer. Agora um pouquinho de algumas observações assim paralelas à história.
eu sou uma pessoa que eu tenho um pouco de dificuldade pra começar a leitura de fato. Começar um livro novo. Eu fico meio... Eu sempre quero abandonar o livro nas primeiras páginas, nos primeiros capítulos. É uma coisa terrível minha e, enfim, eu tô tentando esse ano desistir menos dos livros que eu tô lendo. Eu acho que esse ano eu só desisti de um. Isso é um avanço muito grande, vocês não têm noção. Então, assim, pra mim é um pouco difícil esse começar, esse me prender na história. O que não aconteceu com esse livro. Desde o começo, o livro, ele me dá mais vontade de ler. Quando você vai falar assim, não, agora tá calmo. Vem um fato novo, você fica curioso, você quer entender mais, te dá sede de ler, você fica pensando nele durante o dia. E isso vai tornando a leitura até um pouco irresistível, sabe? Teve dia que eu cheguei a ler 180 páginas. Eu li esse livro, de fato, assim, eu demorei uns 4 dias, mas o primeiro eu li 50. O restante foi, tipo, 180 páginas, e aí depois eu dividi o que sobrou, né, nos outros 2 dias. Mas, assim, foram muitas páginas e eu não conseguia parar, não conseguia. Então eu falava, hoje eu vou ler tantas páginas. Eu começava a ler, quando eu via já tinha passado, eu já tinha triplicado. É uma história muito gostosa mesmo e que talvez você perca aí uma madrugada lendo porque você não vai conseguir parar. No fim, a minha nota pro livro é 4. Apesar dele ter todas essas coisas, por que ele não seria um 5? Acho que seria um 3,5 ou um 4. Eu acho que 4 é um bom número. Vou ser honesto com vocês. Vocês sabem que eu sou realista aqui. Podem me cancelar, mas eu tenho que ser honesta com vocês. Eu achei, apesar da narrativa ser muito gostosa, chega muitos momentos que você se irrita. Você se irrita com a protagonista. Ela é muito, ai meu Deus, mas eu sou uma bruxa. Ai meu Deus, mas... Ai menina, pelo amor de Deus, para de ser chata. Tipo assim, tem uma menina lá que está presa no acampamento dos meninos, porque ela foi lá, né, bem safada, e acabou ficando presa. E ela é, tipo, a popularzinha, assim, da escola. Só que ela nunca falou com Nora. Só nunca falou com ela. Tipo, não fazia bullying, não zoava, não falava nada. Assim, ela andava com pessoas que falavam, mas ela não falava nada. E até aí, tudo bem. Só que ela meio que perguntou se ela podia ir pra casa da Nora, a Nora deixou. E ela começa a ser uma fofa com a Nora, uma querida, uma diva. Ela não fala nada, ela defende a Nora pros amigos, inclusive defende a Nora pros amigos, até quando tá na frente. Então a Nora não tem tipo, eu não sei como ela é. Não, ela sabe, ela já viu ela brigando pra defender a Nora. E mesmo ela fica assim, ela não é minha amiga, eu sou uma bruxa, ela nunca falou comigo, por que ela quer falar agora? Por que ela tá me tratando bem agora? Qual que é o interesse dela? Para de ser chata. Para de ser chata. Se fosse um pouquinho assim, eu até entendo, né? Mas o livro inteiro é esse. Porque eu sou uma bruxa. Ele nunca vai gostar de mim. Eu sou uma bruxa. Vá dar bunda, vai. Sabe aquele meme do cara? Eu sou feio. Eu sou isso. Tipo, tô com vergonha, você é tão lindo. Ela ficava assim. Aí já me irrita profundamente, já não... Me irrita. Então, assim, muito bom o livro, gostei muito. Só que chega momentos que me irrita profundamente essa coitadolândia dessa menina. O que me incomodou também foi algumas repetições de situação. Por exemplo, eu como autora, eu sei que às vezes a gente se apega a uma situação e a gente fica repetindo ela em outras circunstâncias. No meu segundo livro aconteceu isso, mas foi meio que de propósito, mas tipo assim, eu fiz com que fosse de propósito, mas... Desculpa. Eu fiz com que fosse de propósito, mas não foi. Agora, esse livro não. Esse livro, ele repete a mesma situação. Então, ela tá lá na casa dela, ela e essa menina aí popular, aí Oliver chega, pede pra dormir lá, ele dorme, quando ela acorda de manhã, ele não tá lá, ela vai procurar o Oliver. Foi todos os dias assim. Todos os dias no caso da história. Todas as vezes foi assim. Não teve uma que não foi assim. E aí já me irrita, porque assim, é sempre a mesma coisa. Tinha horas que eu escrevia assim, meu Deus, parece andarilho. Porque ele não para. Ele não, tipo assim, ele acordava de madrugada, quero dar uma volta. E saía, e aí, tipo, ele chegava, nem explicava, ela perdoava, ficava ali, e aí, nossa, me irritou muito essa repetição, sabe?
Ainda mais, se fosse só, tipo, ele indo pra casa dela, tudo bem aí. Mas eu acho que ele, sempre que ela acordava, ele não está lá, ela ia procurar ele, ser sempre assim, me incomodou um pouquinho. Mesmo assim, apesar dessas críticas aqui que eu falei pra vocês, isso não vai atrapalhar na narrativa da história. É muito gostosa mesmo. Você, apesar dessas raivas que eu falei, são coisas minuciosas perto realmente da grandeza que é. O plot é muito bom, a história é muito boa, a história é envolvente, não só pela protagonista, mas pela história em si, o cenário em si. Aí, nossa, você vai odiar, hora você vai odiar todo mundo, hora você vai amar todo mundo. A única pessoa que você vai gostar de fato é de um senhor que é vizinho dela e da avó dela. Só. De resto, você não vai gostar 100% de ninguém. Mas é isso. Minha nota é 4. E foi uma leitura bem gostosa, bem dinâmica. E ele é aquele livrinho pra você ler em uma semana, assim, tranquilamente. A leitura dele é bem gostosa, ele é pequenininho. Ele tem, deixa eu ver quantas páginas ele tem, porque eu não me recordo. Eu sempre vejo aqui no meio, né? Mas enfim, ele tem 366 páginas e é muito gostosa. E eu até marquei com post-its aqui, então gostei mesmo. Ó, um livro envolvente, com uma proposta interessante, porém que em alguns pontos poderiam ter sido trabalhados de forma melhor. Essa é a minha opinião final sobre O Bosque das Coisas Perdidas. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham se interessado pelo livro. Me deixa aqui nos comentários se você já leu esse livro, se você gostou dele, se você sentiu as mesmas coisas que eu senti. Se você ficou interessado também, vai ser um prazer ouvir vocês, conhecer um pouco da opinião de vocês. Outra coisa, já falei isso em outros vídeos, mas estou aqui com essas joias maravilhosas que elas estão sempre presentes aqui no canal. São os patrocinadores do canal. Clássico Toque, vou deixar o Instagram aqui na tela pra vocês. Também o grupo VIP. No grupo VIP ela posta lá promoções super gostosas, então vale a pena entrar, tá bom? Vou deixar também aqui na tela pra vocês o meu Instagram e o meu TikTok pra vocês irem lá, seguirem, conhecerem também. Eu posto lá as minhas leituras, às vezes eu posto umas opiniões. Esse livro, mesmo quando eu postei que eu tava lendo ele, eu coloquei assim, esse livro eu tenho opiniões fortíssimas sobre ele, porque justamente era essa raiva que eu tava sentindo, porque ele tem um hypezinho, né? Porque a capa dele é belíssima, belíssima. Acho que é uma das capas mais bonitas de livros assim que eu tenho. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aqui no canal, deixe seu comentário, deixe seu like. Se você gostou do jeito que eu falo, do jeito que eu conto o livro, também entra aqui no canal. Desculpa. Entra aqui no canal, tem outros vídeos aí, tem vídeos de eu contando do meu livro, porque sim, eu tenho um livro publicado. Acho que eu falei nisso durante o vídeo, mas bom reforçar. Tá aqui na descrição do vídeo. Tem o link tanto para você comprar pela Amazon, tanto para você comprar no site da Iclep. Lembrando que todas as vezes que vocês compram no site da Iclep, tem um cupom de desconto que também está aqui na descrição. Na Amazon ela vai ter um valor um pouquinho mais acima por causa da taxa da Amazon. Então no site da Iclep, que é a própria editora, então é super confiável, você consegue comprar o livro no valor mais barato e com um cupom de desconto. Tá bom? É isso, pessoal. Beijo!